Galera, tudo bem? Aqui é o professor Altair, professor de matemática aqui da Oficina do Estudante. Na aula de hoje eu venho com um assunto que é bastante recorrente para a segunda fase da Unicamp, que é a parte de funções. Nesse tipo de questão, eles exigem que você saiba fazer a representação gráfica dessa função. Essa questão caiu em 2016, trata-se de uma função modular. Então, vamos ler a questão. Considere a função f de x igual a módulo de 2x menos 4 mais x menos 5, definida para todo número real x. A. Esboce o gráfico de y igual a f de x no plano cartesiano para x variando de menos 4 a 4. Bom, esse é o item A desta questão que caiu em 2016. Essa daqui é a função modular que ele pede para você representar graficamente no intervalo que vai de menos 4 a 4. Para tratar de uma função modular, veja bem que o módulo está bem aqui numa expressão para determinados valores de x. Você tem que ter um certo cuidado para fazer a representação gráfica dessa função. Então, veja só, o que eu devo prestar atenção é primeiramente na definição de módulo. Pessoal, tem que prestar atenção na definição de módulo antes de abordar aquele tipo de função. A ideia de módulo de número real é a distância que esse número real tem da origem. Se você fala de distância, então estamos falando sempre de valores positivos. Então aqui olha a definição de módulo. Módulo de x é x se x for um número maior ou igual a zero. Ou seja, se o número que está dentro do módulo é positivo, ele fica ali mesmo. Agora, o módulo de x é igual a menos x se x for negativo. Bom, se o x é negativo aqui dentro, para ele sair eu tenho que positivá-lo. Então eu pego o oposto desse número negativo, ficando assim positivo. Bom, tem alguns exemplinhos aqui bem simples quando se fala do módulo. Qual é o módulo de 2? É fácil. Qual a distância que o 2 tem da origem? 2 unidades. Então, o módulo de 2 é igual a 2. Qual é o módulo de menos 2? Módulo de menos 2 é a distância que o menos 2 tem da origem, ou seja, 2 unidades. Então, para você chegar nesse 2, o que você faz algebricamente? Eu pego o oposto desse número negativo. Então, vai lá, eu tenho isso aqui. Menos 2 dá o próprio 2. Entenderam isso? Então, o módulo de x, se ele dentro de x é negativo, eu pego o oposto desse número positivando. É essa a ideia que nós vamos utilizar para abordar aquele tipo de função, ok? Tendo a definição de módulo, então veja aqui, vamos lá, pegando a função f de x. Se essa expressão que está dentro do módulo é positiva, então você tira ela própria. 2x menos 4 mais x menos 5. Se 2x menos 4 for maior ou igual a zero. Ok? Se a expressão dentro do módulo é positiva. Se a expressão dentro do módulo for negativa, eu tiro o oposto da expressão. Então, o oposto de 2x menos 4 é menos 2x mais 4. Repete a expressão toda. Se 2x menos 4 for menor ou igual a zero. Você pode pôr o igual tanto no maior como no menor. Pode colocar nos dois se quiser, ok? Então vamos lá. Agora vamos concluir. Como ficaria essa função para mim? Vamos aqui. F de x é igual. Vamos melhorar um pouco a cara disso? 2x mais x, 3x. Menos 9, menos 2x mais x, menos x menos 1. Isso acontece se, passando o menos 4 para lá, o 2 dividindo, se x for maior ou igual a 2. E aqui acontece se x for menor ou igual a 2. Pois bem, turma, esse tipo de função nós chamamos de função bicondicional. Então eu tenho duas condições para ela aparecer. Essa função ela é dessa forma, 3x menos 9, que é uma reta, a representação gráfica é uma reta, é uma função do primeiro grau, onde o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é menos 9. Portanto, uma função crescente aqui, né?
Isso acontece quando x for maior ou igual a 2. Aqui, se a função, quando x for menor ou igual a 2, ela vai ficar com essa representação, com essa expressão. É menos x menos 1, que também é uma função do primeiro grau, decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é negativo. E aqui, no caso, o coeficiente linear o coeficiente angular é negativo, menos 1, e o coeficiente linear, menos 1 também. Ok? Bom, pois bem, turma, como representar esse gráfico agora? Só que tem que lembrar que o intervalo para o valor de x vai de menos 4 a 4. Então vamos fazer uma observação. O x, ele é maior que 2, mas ele não ultrapassa 4. Então o x, ele varia de 2 a 4. Ok? O maior valor para x seria esse. E aqui no caso, como x é menor ou igual a 2 e tem essa representação, essa função, nós temos a função menos 4 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Então, na representação gráfica, nós vamos atribuir valores, podendo ser números inteiros, que vão de 2 a 4, sendo essa função. De menos 4 a 2, sendo essa função. Eu vou apresentar o gráfico para vocês já pronto. Ok, turma? Turma, a representação gráfica dessa função com duas condições, ela tem duas representações diferentes a partir dos valores de x. Para 2 a 4 é essa função. De menos 4 a 2 é essa função. Então veja só, de menos 4 até o 2 que está aqui, nós temos uma função decrescente. Pois bem, ó, menos x menos 1, decrescente. E que intercepta o eixo y no menos 1. Lembra quando eu falei do coeficiente linear? Linear é menos 1. O coeficiente angular ele indica se ela é crescente ou decrescente. No caso negativo, ela é decrescente aqui. Ok, turma? Para achar esses valores, só para mostrar para vocês umas 2 vezes, para vocês terem uma ideia, quando x é menos 4, você joga aqui. Então vai ficar menos 4, menos 1. E no caso, 4 menos 1 dá 3. A imagem do menos 4 é 3. E eu posso representar por esse ponto aqui. Ok, turma? Como o x ele vai até para valores menores ou iguais a 2, quando x é 2, eu pego a função, a imagem do 2 é menos 2 menos 1, que é menos 3. A imagem do 2 é menos 3. Posso indicar dessa maneira com um ponto. Ok? Quando x for 2, ele pode estar definido com essa expressão também, a função. E aí você pode achar o valor de x a partir dessa função aqui. Quer ver? Quando x for 2, 3 vezes 2 menos 9 dá menos 3. É claro que para um valor de x eu teria que ter a mesma imagem. Senão não seria função. Ok, turma? Quando x for 2, imagem menos 3. E quando x for 4, 3 vezes 4, vou usar a função de cima, dá 3. Portanto, quando x for 4, a imagem é 3. Ok, turma? Esse é o item A. Beleza? Agora vamos para o item B da questão. Determine os valores dos números reais A e B para os quais a equação logaritmo de x mais b na base A seja igual a f de x. Admite como soluções x1 igual a menos 1 e x2 igual a 6. Bom, pessoal, no item B, ele pede para achar o valor de A e B, de maneira que, nessa expressão, seja admitido como soluções x1 igual a menos 1 e x2 igual a 6. Bom, se eu tenho essa expressão e essas são as soluções, significa que quando x1 for igual a menos 6, quando x1 for igual a menos 1, quando x1 for igual a menos 1, nós vamos ter isso aqui.
log de menos 1 mais b na base A é igual a f de menos 1. Bom, f de menos 1, pelo gráfico, a imagem do menos 1, se vocês perceberem aqui no gráfico, que eu vou usar a mesma função que eu tenho no item A, é 0. Então, daqui eu tenho que o log de menos 1 mais b na base A vai ser 0. Bom, a partir daqui eu utilizo a definição para resolver. Pego esse A, transfiro para virar base e o 0 o expoente. Então daqui eu tenho que menos 1 mais b é A elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, menos 1 mais b é igual a 1. Sendo assim, b é igual a 2. Portanto, eu achei o valor de b, que é 2. Agora falta achar o valor de A. Para achar o valor de A, eu vou utilizar a outra informação, que ele diz que x2, uma outra solução, é o 6 para aquela expressão que eu tenho, para essa igualdade aqui, ok? Então vamos lá. Quando x2, no caso, é 6. Como para esse valor de x, nós temos como solução o log de menos 6 mais b na base A é igual a f de 6. Desculpa, aqui é 6, né? Log de 6 mais b, aqui o valor de x é 6, aqui é 6 mais b, na base A é igual a f de 6. O f de 6, para achar esse valor, eu vou usar aquela função que eu achei no item A, porque se trata da mesma. Quando x for igual a 6, 6 é maior que 2. Então eu vou usar essa função, que é 3 vezes 6 menos 9, que dá 9. Então a imagem aqui de f de 6 é 9. Muito bem. Bom, usando a definição novamente. Aqui, olha, A elevado a 9. Nós temos isso. A elevado a 9 é igual a 6 mais B. Bom, mas no último cálculo que eu fiz, eu achei que B é igual a 2. Então, nós temos que A elevado a 9 é igual a 8. 6 mais B é igual a 8. Então, agora, para representar o valor de A, eu passo o expoente 9 como o índice de uma raiz. Então, A é igual a raiz de 9 com radicando 8. Bom, mas você não vai deixar a resposta dessa maneira. Você vem aqui e representa assim. 9 e 2 ao cubo. Por uma regra, você pode simplificar o 9 com 3. Então, aqui fica dividido por 3 e dividido por 3. A é igual a raiz cúbica de 2. Portanto, esse é o valor de A. Pessoal, a resposta seria A é igual a raiz cúbica de 2 e B é igual a 2. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês na resolução de um exercício bem interessante. A Unicamp ela segue um determinado padrão desde 2015. Cada questão envolve diferentes conceitos da matemática, 2 itens, item A e B. Normalmente os itens A e B, eles não necessariamente um depende do outro, ok? Isso eu acho que é um ponto positivo, porque não dependendo, você errando um dos itens não compromete a questão. Ok, turma? Se você gostou, curta. Espero que vocês participem do canal da oficina e que façam sugestões,
ou mesmo reclamações, mas sempre dando a opinião de vocês, ok? Para que a gente faça o melhor trabalho aqui para vocês, tá bom, turma? Até mais. Bons estudos!